Brasil saiu da discussão sobre quem roubou menos, se foram os ladrões de estatais ou os ladrões de gabinete, para o debate sobre qual taxa é mais justa, o imposto sobre operações financeiras ou a tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. É uma revolução, entre aspas, da defesa do saque original aos cofres públicos para a defesa da extorsão institucionalizada de indivíduos e empresas. Sem falar, claro, no duelo diário de panos sobre as ditaduras de esquerda e a ditadura militar. Enquanto isso, o Congresso, que inclui a base do governo, o Centrão e a suposta oposição surfando em 50 bilhões e meio de reais em emendas, aprova, entre outros itens, mais dinheiro para os partidos, aumento do número de parlamentares, pagamento de viagens para evento de lobby judicial, novos cargos para o Supremo Tribunal Federal e elevação da conta de luz. Neste cenário, ser político do Poder Executivo, do Legislativo, ou sim, do Judiciário, ou ser seu propagandista com boquinha, microfone, monetização, massas de manobra e patrocínios garantidos por ele, é bem mais lucrativo do que ser um mero cidadão comum, roubado e extorquido, informal e formalmente. Como o Estado segue inchado com centenas de empresas públicas e milhares de gabinetes, e como uma ala do empresariado patrocina os canais de propaganda dos grupos políticos dos quais espera favores nos três poderes, é enorme a quantidade de porta-vozes dispostos a aprisionar mentalmente o povo na escolha permanente entre a cruz e a espada. Ao longo das 2 últimas décadas, as redes sociais se tornaram, primeiro, o espaço de reação popular em cadeia a essas narrativas políticas e depois, da patrulha dissimulada dos grupos políticos organizados contra essa reação, resiliente, sobretudo, entre cidadãos independentes atacados de ambos os lados. Tanto a censura judicialmente imposta em nome da defesa da democracia, quanto a mobilização coletiva em pedidos de cabeça, campanhas difamatórias, linchamento virtual e tentativas de assassinato de reputação, buscam reduzir o espaço público de atuação e o alcance de quem ousa expor a realidade, alertando o povo contra as soluções agravantes dos problemas do país. Essas vozes de indignação não seletiva, porém, vêm crescendo, viralizando nas redes e incomodando os patrulhadores de plantão, porque se alinham ao cansaço e à frustração de milhões de brasileiros diante de políticos cada vez mais sectários, patrimonialistas e caricatos, cujas práticas comuns contradizem seu discurso pretensamente democrático ou patriótico. Uma sociedade só se liberta da servidão voluntária quando um grupo crescente de indivíduos, mesmo que atomizados, isolados e desorganizados, deixa de defender o melhor jeito de ser roubado, taxado e difamado para estimular o restante a evoluir de verdade. Entenda você também como isso é bom. Ricardo Kertzmann. Olha, Felipe, é simplesmente perfeito, sabe? É irretocável, é irreparável, é irrepreensível. Isso aí sim, sabe? São os verdadeiros 3 Is, né? Não aquela idiotice de imbrochável, imorrível, incomível, mas olha, é muito triste, sabe? Porque é o retrato acabado do que é o Brasil, e não só esse Brasil de hoje, Felipe, é o Brasil de décadas, se não o Brasil de séculos, ou mesmo desde que o Cabral resolveu passear por aqui. Porque, Felipe, nós somos uma nação explorada desde o início. Primeiro pela coroa portuguesa, depois pelos capitães donatários, aí depois pelas oligarquias latifundiárias, as oligarquias cafeicultoras, os oligopólios industriais, aí depois vieram as elites militares, né, as elites políticas, esses clãs políticos, os coronéis da política, até a gente chegar hoje, Felipe, onde todo esse aparato político acabou se unindo, né, a boa parte do grande empresariado brasileiro, a uma parte da elite empresarial brasileira. Olha, se as pessoas voltarem ao tempo, a gente já foi governado por reis, por príncipes, por escravagistas, anti-escravagistas, ditadores militares, ditadores de esquerda, partidos de centro, de esquerda, de direita, caçadores de marajás, pais e mães dos pobres, messiânicos, patriotas. A gente já teve de tudo, né? E absolutamente nada jamais mudou. A gente continua, Felipe, como uma espécie de burro de carga, né? Como joguete nas mãos de uma turma, de uma elite
de uma casta egoísta, mesquinha, né, e altamente desprezível. Infelizmente, isso é a verdade, é por isso que eu disse, é perfeito, o seu artigo, o seu editorial é perfeito, mas é muito triste, sabe, de poder constatar isso tudo. Pois é, e a gente vai aos poucos desenvolver a nossa análise com, claro, as informações do dia. Vamos mostrar e analisar reações à tarifa anunciada por Donald Trump sobre produtos brasileiros. A equipe de Lula publicou a seguinte mensagem na conta do petista no X, abro aspas, tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social na tarde dessa quarta, 9, é importante ressaltar. O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. Aqui eu tenho que fazer um parêntese, porque esse parágrafo é um parágrafo malicioso, dado o contexto em que a gente vive. Pode deixar na tela, produção, para o pessoal entender exatamente do que eu estou falando. Assim, no contexto das plataformas, a sociedade brasileira rejeita. Olha, eu cheguei até a começar a escrever um artigo, mas acabei não publicando. Porta-vozes do governo Lula na imprensa, a gente sabe bem quais são. Vocês já estão bastante cansados de saber, que estavam explorando o resultado de uma pesquisa de um instituto amigo sobre essa rejeição da sociedade a determinadas questões. Então você tem ali formulações de pergunta que, obviamente, geram uma rejeição. Ninguém é a favor, né, de racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes. Claro que quando você é entrevistado por alguém para falar a respeito disso, mesmo que haja indivíduos perversos, a tendência é que haja uma rejeição nesse sentido. Agora, a rejeição a esses crimes, ou mesmo a essas questões mais genéricas, como ódio, ela não quer dizer uma autorização moral, um endosso popular a que o Supremo Tribunal Federal imponha censura. Aqui o Supremo Tribunal Federal responsabilize plataformas em caso de não remoção de determinados conteúdos de usuários a partir de alertas extrajudiciais. E com base numa listinha que foi elaborada pelo próprio STF, que estava legislando o que não é de sua competência. Então, esses elementos específicos, essas nuances não aparecem aí. Porque o Lula tenta falar em nome do povo, em nome da sociedade brasileira, e sempre que ele faz isso, a gente precisa fazer um certo filtro. Então, vocês, se pesquisarem, vocês vão ver certos títulos de manchetes. Tem aqueles porta-vozes que estão até em veículos que têm uma marca consagrada, no sentido de tamanho, de tradição, de conhecimento público, etc., que eles aproveitam a marca para produzir manchete que atenda à narrativa do governo ou de determinados ministros do STF. Então se tenta, pode voltar para mim, produção? Eu só estou alertando vocês, se tenta muitas vezes reduzir todas as críticas ao governo Lula e ao STF como um resmungo do bolsonarismo. Quer dizer, como se fosse uma mera oposição política, etc., como se não houvesse questões constitucionais, questões morais, e como se não houvesse críticos fora dessas bolhas, fora desses campos. E aí se tenta respaldar aquela posição, seja do governo, seja de ministros do STF, com um recorte de realidade e de uma pesquisa que não esmiuçou especificamente os pontos de debate. Então é preciso tomar cuidado com esses manipuladores. Aqui a gente não elimina as nuances. Estava refletindo mais cedo, como eu já costumo dizer há muito tempo, que o extremismo, o populismo que divide a sociedade em nós contra eles e outras formas de propaganda política, em geral, eles eliminam todas as nuances. E o dever jornalístico é justamente
mostrar todas as nuances. Olha, esse elemento está aqui, esse aqui está aqui, então isso é uma coisa, isso aqui é outra, se isso mudar pode ter esse efeito, se isso mudar pode ter esse efeito, mas não é tudo a mesma coisa. E isso não é feito por aqueles que fazem sínteses enganosas. Então, voltando à postagem do Lula, claro que não foi ele que escreveu, em geral nunca é ele que escreve, mas é ele que assina. No contexto das plataformas digitais, continua ele, pode colocar aí, produção. A sociedade brasileira rejeita, etc. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Então aí está emulando o discurso do Alexandre de Moraes, aquelas frases de efeito que são usadas também para legitimar medidas autoritárias, muitas vezes. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Próximo. É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Tem mais, produção? Então, foi isso que o Lula publicou. Fecho aspas aí para ele, não tinha nem aberto, mas vocês entenderam porque a imagem está na tela. Então é óbvio que o bolsonarismo, com toda essa pressão e até com celebração nas redes sociais, uma tarifa de 50% contra o Brasil, ele abriu um flanco, uma margem para ser explorada, como nós antecipamos ontem, aqui quase que em tempo real, quando saiu a cartinha do Donald Trump, para o Lula recrudescer, assim como para ministros do STF recrudescerem, o discurso de defesa da democracia, da soberania, mesmo não tendo autoridade moral, porque afinal o Lula se mete nos outros países quando é conveniente, quando os governos são aliados dele, como a gente viu acontecer, não no caso de um governo aliado, mas de uma ex-presidente aliada, quando ele exibiu o cartaz Cristina Livre, pedindo a liberdade de Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção e está em prisão domiciliar. Mas, claro que tem alguns elementos aí absolutamente legítimos. A questão é a seguinte, o Trump anunciou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros para ser iniciada em 1º de agosto. Nós estamos aqui hoje em... Que dia é hoje mesmo, produção? Quinta-feira, 10 de julho. Portanto, tem algumas semanas aí pela frente, antes do início, antes da entrada em vigor da tarifa de 50%. O Lula precisava fazer uma postagem em rede social para reagir a uma carta que, enquanto não é uma medida concreta, pode ser só discurso, só fumaça, só retórica, só aceno para um aliado supostamente ideológico como Jair Bolsonaro. Teve um embaixador, um ex-embaixador brasileiro que deu entrevista aí a um veículo hoje e estava dizendo que o Lula não deveria ter feito isso, porque ainda não há a medida concreta. Então, se há um anúncio, se há uma ameaça, se há mesmo que essa projeção de que algo vai acontecer, você pode colocar ali os diplomatas para trabalhar nos bastidores, mas me parece que o Lula quis aproveitar o acontecimento também para capitalizar politicamente, para afetar firmeza e valentia contra o presidente de uma potência. Então é tudo isso que está em jogo. Ricardo, o que você destaca desse post aí de Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, em primeiro lugar, Felipe, eu destaco e afirmo que é falsa parte dessa declaração dele, especificamente o final da declaração dele. Abre aspas, a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Fecha aspas. Felipe, as relações, a soberania, o respeito, a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro não são os valores que orientam a relação do Brasil sob o governo do Lula com o mundo. Nem neste governo, nem nos governos anteriores. O presidente Lula, ele tem a legitimidade de falar em nome do Brasil, de defender o Brasil, porque, afinal de contas, ele é o presidente da República. Mas ele não tem, Felipe, autoridade política nem moral política para apontar o dedo para o Donald Trump
e acusá-lo de usar o poderio econômico, a força dos Estados Unidos em proveito próprio, em proveito da sua política ou das suas ideologias. Porque ele, Lula, sempre fez isso, Felipe. Se alguém disser que é interesse do povo brasileiro dar abraços e beijos em Nicolás Maduro, em Vladimir Putin, como de outro dia, em se aliar ao Irã, em atacar todos os dias e contar mentiras sobre Israel, em atacar os Estados Unidos, em se reunir com os parceiros do BRICS e dizer que vai criar uma moeda para transacionar entre esses países contra o dólar. Se disser que isso é em defesa do povo brasileiro, é mentira. O Lula sempre trabalhou, sempre governou para si mesmo, para o seu grupo político, para os seus empresários amigos, Felipe. As pautas econômicas do Brasil no comércio exterior sempre foram, inclusive ele nunca negou, ao contrário, quando ele criou os tais campeões nacionais, essas pautas comerciais mundialmente sempre foram para si mesmo e para o seu grupo, nunca foi pelo interesse do povo brasileiro. É interesse do povo brasileiro, Felipe, emprestar dinheiro para construir porto em Cuba, emprestar dinheiro para a ditadura na África, prestar apoio político para a ditadura na Venezuela ou na Nicarágua. Qual que é o interesse do povo brasileiro? Então ele que me desculpe, ele pode falar tudo, menos que ele governa para o povo brasileiro e menos ainda acusar o Donald Trump de fazer exatamente aquilo que ele sempre fez. Pois é, a gente viu a política de campeões nacionais também do BNDES, onde os empresários amigos, incluindo empreiteiros, mas não só eles, foram beneficiados. A gente viu esse dinheiro dos cofres públicos brasileiros ser usado para que as empreiteiras amigas fizessem obras nas ditaduras amigas do Lula, do PT, como na Venezuela, com a obra do metrô de Caracas, com a obra de uma ponte, com a obra lá em Cuba, no porto de Mariel. Houve muitas medidas do governo Lula, seja no âmbito interno, seja na política externa, que obviamente contradizem aí o seu discurso. E já que o Ricardo antecipou essa questão do dólar, no encontro do BRICS, o Lula deu a seguinte declaração, eu até anotei hoje, aspas, o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Fecho aspas. Então, o Lula está pregando, de fato, que haja uma outra moeda aí que defina a relação comercial entre os países. E aí o Trump, logo depois, deu a seguinte declaração, abro aspas, o BRICS foi criado para desvalorizar nosso dólar e tirar nosso dólar como padrão. Retirar o dólar como a moeda padrão. Tá ok se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu posso jogar também. Então qualquer um que esteja no BRICS terá cobrança de 10%. O BRICS não é uma ameaça séria, mas o que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para outro país, para que outro país possa assumir e ser o padrão. E não vamos perder o padrão em momento algum. Se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país. Não vamos deixar isso acontecer. Você já ouviu a expressão o dólar é rei? O dólar é rei. Vamos mantê-lo assim, ok? Se quiserem desafiá-lo, eles podem. Mas terão que pagar um preço alto e acho que nenhum deles está disposto a pagar esse preço. Fecho aspas. Então, Ricardo, me parece que existe um componente... É claro que o Trump, na carta para estabelecer a tarifa, ele fez uma salada, né? Que mistura aspectos comerciais, econômicos, políticos, ideológicos e judiciais. Mas existe, evidentemente, um elemento de irritação do governo americano, porque o Lula se juntou ali no BRICS com ditadores, condenou o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã e ainda soltou essa contra o dólar, naquilo que o Trump diz que é uma tentativa de desvalorizar a moeda americana. Felipe, política e economia jamais vão estar dissociadas, né? E quando você junta política e economia e coloca isso tudo sob as ordens de um sujeito, né, como Trump, um megalomaníaco, um egocêntrico, um narcisista clássico, né, tem tudo para dar errado e vai dar errado. Só que a gente não pode jamais deixar de reconhecer certos aspectos, certos princípios que dão legitimidade para o que o Trump tem feito.
no âmbito comercial. É como você disse, como ele mistura tudo e faz uma salada de malucos, fica tudo muito confuso. Mas vamos lá, Felipe, no campo político. Os Estados Unidos e a China travam uma batalha comercial feroz. O que o Lula faz? Vai lá para a China, fala mal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Trump, com essa aspiração dele de querer ser uma espécie de salvador, né, mundial, do ultimate, como é que chama? Ultimate peacemaker, o pacificador final. Ele prometia isso, acabar com a guerra na Ucrânia em 2 telefonemas, e não consegue acabar com nada. Mas nesse desejo dele, né, que precisa, obviamente, da quiescência, da colaboração do Vladimir Putin, o que o Lula faz? Vai à Rússia, abraça o Putin e condena os Estados Unidos. Apoia a Rússia e condena os Estados Unidos. A mesma coisa com o Irã. Então tem esse componente político. No aspecto comercial, no que o Trump divulgou ontem, ainda que seja falsa a questão da relação comercial bilateral entre Estados Unidos e Brasil ser deficitária para os Estados Unidos, não é? Mas quando ele diz com muita clareza que o Brasil é uma economia fechada, é uma economia fechada. O Brasil não é uma economia aberta. E aí, nesse aspecto, o Trump tem razão de falar assim, olha, ou vocês se abrem, e ele coloca isso no último parágrafo, se vocês se abrirem, né, aos Estados Unidos, pode ser que a gente reveja os termos dessa carta. Então ele tem razão. A mesma coisa do dólar, que você acabou de explicar. Eu tenho uma moeda, eu vou defender essa moeda, ou eu vou passar a mão na cabeça de quem quer fazer com que essa minha moeda perca valor? Então, como eu disse, política e economia não são dissociadas. A gente não pode, em tempo algum, e a gente, quando eu falo a gente, eu falo de modo figurativo, jamais me referindo a você ou a mim mesmo, mas a gente não pode obscurecer o debate e, por raiva do Donald Trump, por não concordar com o temperamento do Trump, não concordar até com a ideologia do Trump, ou por nacionalismo, fechar os olhos para o que há de correto na atuação do presidente americano. E jamais fechar os olhos para o que há de errado e que acabou atirando gasolina no fogo, que é a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E em termos práticos, né, só em 2024 o Brasil exportou mais de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, isso representa 12% do total. Você tem uma série de produtos brasileiros que são competitivos no mercado internacional, que são exportados para os Estados Unidos, suco de laranja, café, carne bovina, aeronaves, inclusive. A Embraer é uma fabricante nacional de aviões, é prejudicada também, teve aí oscilações, inclusive hoje. Você tem petróleo, aço bruto, ferro. Você tem uma série de produtos cuja comercialização fica prejudicada com essa tarifa de 50%. Aliás, o próprio estado de São Paulo, os Estados Unidos são o maior destino de exportação industrial do estado de São Paulo. E o Tarcísio de Freitas, o atual governador, fez média com Jair Bolsonaro na rede social, mas hoje, em entrevista coletiva, já baixou o tom, a gente vai tratar disso aqui. Então você tem, de fato, um prejuízo. E, claro, você tem certos setores, como o próprio agronegócio, que tem muita gente que é alinhada ao bolsonarismo, mas que não gostou dessa medida. E quem sabe agora, talvez alguns empresários acordem. E não é para endossar o outro lado, para sair defendendo as medidas do Lula, para defender o governo Lula, para defender o Moraes, o Supremo Tribunal Federal. Não, é só enxergar que tem determinados políticos que estão mais interessados com os seus problemas individuais, resultantes das suas condutas, do que com o interesse público, o interesse da nação. Então, vamos ver aí como é que a diplomacia brasileira vai tratar dessa questão nos próximos dias, porque quando você tem esse prejuízo nas exportações, você tem uma pressão sobre os custos operacionais, num momento complicado aí de mercado, e claro, as empresas saem prejudicadas. Então a tendência, ninguém acredita muito que isso vai durar por bastante tempo, mas alguém precisa resolver o problema.